Olá, eu sou Marcelo Saad, sou membro-diretor da Associação Médico Espírita de São Paulo e eu agradeço ao Instituto Espírita de Educação pela oportunidade de nós conversarmos sobre este tema, terapias espirituais rumo à integração ao tratamento convencional. O conteúdo é baseado em um livro que eu organizei em 2020, com capítulos escritos por autoridades nos assuntos tratados, e ele está disponível em formato impresso e em formato eletrônico. Vocês podem conhecer as características deste livro neste site www.msad.org/livro. Começando a falar sobre as terapias espirituais de um modo geral. A ciência vem estudando, ao longo das últimas décadas, as terapias espirituais. Mas o que a ciência tem chamado de terapias espirituais é um termo muito abrangente que recolhe muitas técnicas que não nos interessam e nós vamos refinar este conceito, né? Porque para o PubMed, um banco de dados de literatura biomédica, é definido, então, terapias espirituais como práticas místicas, religiosas ou espirituais realizadas para o benefício da saúde. Este é um termo que abriga muitas modalidades. Então, vamos separar para ver as que nos realmente interessam. Num conceito mais amplo de terapias espirituais estão também aquelas terapias que já foram ligadas a alguma tradição espiritualista, mas que hoje não tem mais essa ligação. Por exemplo, yoga, meditação, tai chi chuan, etc. Né? Hoje são praticadas em uma modalidade totalmente laica e para essas terapias os seus efeitos são muito bem explicados através das vias mente-corpo, das vias psico-neuro-imuno-endocrinológicas, ou seja, a harmonização dos pensamentos, reduzindo o estresse, modula a ação do sistema nervoso, que então regula todas as funções orgânicas. Não são exatamente essas as que nos interessam. Vai nos interessar um conceito mais estrito de terapias espirituais, aquelas que são intervenções por meio da intenção focada, sem o uso de elementos físicos ou químicos e cujos efeitos extrapolam os conhecimentos da biologia e parecem manipular elementos sutis e imateriais. Essas são realmente as terapias mais misteriosas, vamos dizer assim, em termos do seu mecanismo, e que desafiam a ciência e a medicina. Porém, mesmo sem ter uma explicação muito aceitável pela ciência, estudos científicos têm sido feitos para mostrar a eficácia dessas técnicas. Então, em algumas pesquisas sérias e bem desenhadas, os resultados não podem ser explicados por acaso, por variações naturais ou efeito placebo. Quando se faz um estudo científico bem estruturado, se usa geralmente um grupo controle, ou seja, um grupo de pessoas que está recebendo uma simulação da terapia espiritual. E se compara os resultados deste grupo com aqueles que receberam a terapia propriamente dita. E aí se vê que realmente não é apenas efeito placebo ou por acaso que aquilo aconteceu. Essa ilustração é o estudo de imposição de mãos em recém-nascidos, em UTI, que foi feito por um grupo da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Então, vários estudos têm sido feitos, tanto no âmbito espírita, quanto no âmbito normal, laico, estudando simplesmente a imposição de mãos.
Para qualquer terapia espiritual, nós vamos ter componentes que nós não vamos conseguir exatamente separar. A gente separa com uma finalidade didática, mas são as explicações que estas tradições, que essas terapias têm para oferecer, embora não sejam aceitas pela ciência, né? A única coisa que é realmente tangível e aceitável pela medicina é que existem alguns pressupostos biológicos. Os efeitos mente-corpo, o efeito placebo, sempre presente em qualquer terapia, até mesmo em cirurgia, o efeito placebo está presente e é um dos efeitos, mas não é o único efeito dessas terapias. Nós temos também alguns pressupostos espirituais e alguns pressupostos bioenergéticos para explicar o efeito dessas terapias. Começando pelos pressupostos bioenergéticos, né? Supõe-se então que o corpo tenha um sistema de energia vital sutil. E o fluxo desta energia livre e equilibrado determina a saúde. E a doença seria o distúrbio desse processo, ou seja, essa energia vital não estaria fluindo de uma forma livre e equilibrada. E aí vem a terapia para estimular a capacidade de autocura do indivíduo para reestabelecer este equilíbrio que é manifestado pela saúde. Esta energia vital, em muitas culturas, recebe nomes diferentes, mas no Espiritismo damos o nome de corpo vital. Corpo vital que alguns chamam de duplo etérico, né? E que é aquilo que sustenta a vida física, para que o espírito possa se manifestar. Temos alguns pressupostos espirituais, considerando o espírito como a essência imaterial do ser humano, e a doença pode ser um desequilíbrio espiritual. E aí esse desequilíbrio espiritual se manifestaria no corpo. Temos espíritos livres que influenciam a nossa saúde, né? Tem espíritos que estão influenciando de uma forma benéfica ou maléfica, né, a nossa condição, o nosso equilíbrio espiritual. E o terapeuta, então, o passista, no caso do espiritismo, canaliza estas ações benéficas para que, então, o desequilíbrio espiritual do assistido se desfaça e ele volte a ter um estado de saúde. Então, aqui, quando nós estamos falando de patologias que estão no espírito e que podem se manifestar no corpo, estamos nos referindo ao perispírito, né, que é o corpo espiritual. E assim nós temos estas explicações que são dadas pelas tradições todas e pelo espiritismo também, mas que ainda não têm uma correspondência na medicina e na ciência. As terapias espirituais têm uma aplicabilidade limitada na parte clínica, na prática, né? Porque os efeitos dessas terapias são imprevisíveis e também não são muito relevantes clinicamente. São imprevisíveis porque em algumas pessoas parece haver um benefício, em outras pessoas parece que não há, e assim a gente não sabe quem é que vai se beneficiar com esse tipo de intervenção. E também não são muito relevantes clinicamente, trazem algum grau de alívio da dor, algum grau de relaxamento muscular, uma certa diminuição da ansiedade, uma certa melhora da depressão, porém, isso tem um efeito pequeno sobre a parte clínica, vai ter mais efeito na qualidade de vida, no bem-estar da pessoa, né? A expectativa do paciente pode influenciar o efeito, então é necessário adequar a expectativa do indivíduo para que ele procure, pelos motivos certos, essas terapias e não espere que vai existir uma cura extraordinária.
né? E também para as terapias espirituais existe um viés religioso em muitas dessas práticas, o que gera um preconceito, uma resistência para o seu uso e pela aceitação plena das ciências da saúde. Portanto, o melhor uso dessas terapias espirituais seria como complemento ao tratamento convencional, com esses objetivos: estimular potenciais curativos, inatos, que nós temos dentro de nós e não conhecemos muito bem, reduzir a dose de medicação, reduzir os seus efeitos colaterais, eventualmente, facilitar a liberação de emoções reprimidas. Algumas vezes, neste ambiente de terapia espiritual, o indivíduo pode se sentir seguro o suficiente para que algumas emoções aflorem, né? Abertura para a consciência espiritual. Na medida em que a pessoa se submete a esse tipo de intervenção, ela está tomando consciência e tomando contato com a sua natureza espiritual. E importante evitar o termo cura espiritual, que em inglês é muito frequente, spiritual healing, né? E que a gente não pode falar em cura, a gente vai falar em prática de saúde, prática para promoção de saúde, sem falar necessariamente tratamento, porque isto subentende um resultado e que nós não podemos prever. Então vamos falar de algumas terapias espirituais que estão mais relacionadas ao espiritismo e vamos ver, elas são estes itens aqui, são capítulos daquele livro que eu citei, e o livro tem outros capítulos também, mas estas terapias já dão aí uma margem para a gente discutir alguma coisa. Nós vamos falar das práticas de saúde por imposição de mãos, vamos falar das práticas à distância e prece intercessória, que no Espiritismo a gente conhece como vibrações, rituais em experiências de possessão, que nós conhecemos como a obsessão, as práticas de saúde por cirurgia espiritual e a terapia por regressão a vidas passadas, algo mais limitado a certos institutos, não todos os centros espíritas. Essas duas últimas são práticas mais limitadas. A prática de saúde por imposição de mãos. No Espiritismo, é o passe espírita. Essa técnica se refere à transferência e harmonização da bioenergia do assistido. Vai então fazer uma transferência de energia vital e reestabelecer este corpo vital que nós citamos, né? E normalmente se observa os seguintes efeitos: um grau de relaxamento, um certo grau de bem-estar, algum manejo da dor, algum efeito sobre a ansiedade e sintomas depressivos, melhora do sono, ou seja, como falamos, um conjunto de efeitos que não é tão clinicamente relevante. Vai ajudar na qualidade de vida, mas não tem um impacto clínico significativo, né? E através do controle do estresse, vai trazer alguns efeitos positivos. E os estudos mostram que estas práticas ajudam a diminuir o estresse. É possível medir na saliva níveis de cortisol, que é um hormônio que está aumentado quando o indivíduo está estressado. E dá para ver que, então, nestes estudos, o nível de cortisol salivar diminui, portanto, mostra uma diminuição do estresse psicológico. Ainda nessas práticas, né, temos como critérios para eficiência o preparo esmerado do terapeuta em seus aspectos físico, psicológico e moral. É por isso que nos centros espíritas se pede aos passistas para cultivarem a sua saúde física, a sua saúde mental e desenvolverem virtudes
para que eles sejam canais adequados para que esta prática funcione adequadamente. Fora do Brasil, nós temos alguns praticantes profissionais, né? Lá não temos tanta presença do espiritismo, mas em alguns países, como na Alemanha, isso é uma ocupação mesmo. O indivíduo faz uma formação, obtém um registro, obtém uma licença de prática, tendo feito um exame, e tem que revalidar esta sua licença periodicamente. Então, isso está mais estruturado, e aqui no Brasil fica a cargo dos centros espíritas ou técnicas como o Jovrei da Igreja Messiânica. Vamos falar de práticas à distância, a prece intercessória. Isso aqui é a intenção direcionada a uma pessoa que está distante, que pode nem saber que está recebendo esta intervenção. E essa distância pode ser de poucos metros até milhares de quilômetros. Tem estudos que mostram o efeito, mesmo com esse nível de separação. Temos efeitos, sobretudo, na atividade do sistema nervoso. Por exemplo, se pode monitorar com eletroencefalograma, com ressonância magnética funcional, e uma forma mais fácil de monitorar é colocar um aparelho na pele para medir a resistência elétrica da pele. E quando o indivíduo está mais relaxado, esta condutividade elétrica da pele diminui, mostrando que, em alguns estudos, naquele instante em que alguém está fazendo uma mentalização em prol de alguma pessoa específica, a medição dos níveis de atividade nervosa daquela pessoa, à distância, se mostram modificados, né? Então, existe mesmo mudanças fisiológicas que são muito pequenas, mas que são estatisticamente significantes. Então, estes estudos mostram que existe uma ligação, que existe uma interferência da intenção de uma pessoa sobre outra, mas não trazendo aí grandes mudanças fisiológicas. Os estudos mostram que, nesse tipo de abordagem, os melhores resultados existem quando existe uma ligação empática entre os envolvidos. Por exemplo, marido e mulher, mãe e filho, irmãos, principalmente gêmeos, né? Quando existe esse nível de ligação, os resultados são melhores. Portanto, o praticante, aquele que vai exercer essa terapia, deve ter empatia pela pessoa, pela humanidade como um todo, e aí então esta empatia à humanidade vai ser projetada sobre o beneficiário, né? Com foco e motivação apropriados, né? Preces de diversas religiões não têm resultados diferentes. Estudos compararam, né, preces feitas por denominações religiosas diferentes, e o resultado não varia em função do tipo de prece. Ou seja, qualquer intenção focada para uma pessoa que está à distância tem algum grau de efetividade, né? Se não traz uma grande mudança fisiológica, não significa que seja inútil. Às vezes, esse pequeno relaxamento, esse pequeno equilíbrio trazido pela terapia vai propiciar que o indivíduo desperte para a sua espiritualidade, que ele tome atitudes diferentes, que ele perceba algumas coisas, e assim pode ocasionar mudanças mais significativas na vida da pessoa. Vamos falar dos rituais em experiências de possessão. Aquelas situações que existem em diversas culturas e que o indivíduo está sob o controle de uma entidade invisível. Temos aqui alguns graus dessa condição, e elas variam
de um estado que é normal, que não é patológico, até um estado doentio mesmo que precisa de tratamento. Então, na primeira parte desse espectro, nós temos o transe voluntário, né, que está ligado à cultura ou à religião da pessoa. Então, por exemplo, um médium de incorporação num centro espírita ou então numa casa de umbanda, ele está fazendo isso voluntariamente e está ligado a uma intenção, e isso então é fisiológico, não é patológico, não necessita de tratamento. Temos a obsessão espiritual, né, que é a influência negativa de uma entidade externa. E aí precisa de tratamento espiritual, do tratamento de desobsessão no centro espírita. E uma outra categoria é orgânica, é cerebral, é o transtorno dissociativo de identidade, que é uma patologia psiquiátrica e necessita o tratamento medicamentoso, né? Só que é muito difícil separar estas duas últimas condições, se é uma influência espiritual ou se é uma influência, um desequilíbrio do próprio sistema nervoso da pessoa. Não dá para dizer, quando uma pessoa está escutando vozes, se aquilo é uma mediunidade ou se aquilo é um transtorno psiquiátrico. Então, na dúvida, nós temos que abordar das duas formas. Mas toda condição de algum tipo de possessão está ligada tanto à parte espiritual quanto à parte psiquiátrica. Às vezes pode ser 90% espiritual e 10% psiquiátrica, ou o inverso. Como não temos como diferenciar esses componentes, temos que tratar do mesmo jeito. Nestes rituais, em experiências de possessão, existem critérios para nós sabermos se essa experiência é saudável ou é patológica, né? Então, um indivíduo que não vem de uma tradição do espiritismo ou da umbanda, um sujeito católico que começa a ter algum tipo de interferência espiritual. Para saber se isso é uma patologia psiquiátrica ou se isso é uma experiência espiritual saudável, temos esses critérios, né? Não existe sofrimento psicológico e prejuízos sociais quando é uma experiência saudável, né? Quando a duração é curta desse episódio, o indivíduo tem controle sobre isso, também não é indicativo de patologia. Quando tem compatibilidade com o grupo cultural ou religioso, também é um critério. Então, se o indivíduo vai ser estigmatizado dentro da sua comunidade religiosa porque ele está tendo esse tipo de incorporação, ele precisa talvez rever esta ligação que ele tem com esta comunidade. E se traz crescimento pessoal ao longo do tempo, e isso é revertido em atitude de ajuda para as outras pessoas, também é um critério de uma experiência espiritual saudável, não patológica. Falando agora das práticas de saúde por cirurgia espiritual. Essas são as modalidades em que um médium, junto com uma entidade espiritual, tratam um ser vivo. E muitas vezes é por incorporação, e nós temos vários exemplos aqui no Brasil. Às vezes, esse médium faz uso de manipulações físicas ou cortes, né? Mas nós sabemos que isso é dispensável. É que muitas vezes o assistido deseja que seja feito esses cortes, essas intervenções físicas, porque ele precisa enxergar alguma coisa acontecendo, né? E apesar de alguns relatos de sucesso, a confiança nesse tipo de técnica pode estar superestimada. Todos nós já ouvimos alguma vez algum relato de alguém que se submeteu a esse tipo de tratamento e teve um resultado extraordinário. Mas
para cada resultado positivo, nós vamos ter um tanto de resultados nulos, né? Onde essa técnica não vai funcionar. Então nós não sabemos qual é a proporção de sucessos para fracassos do tipo não ajudou a pessoa. Então, quando for procurar essa prática, é necessário ter isso em mente e ir com a expectativa adequada. Para nós termos alguns critérios de idoneidade em praticantes de cirurgia espiritual, nós podemos checar o seguinte: não ser cobrada é um bom começo. Um ambiente físico propício é algo esperado. O terapeuta não orienta para o tratamento médico, né? Não promete resultados, né? Até porque sabemos que em vários casos não existe o benefício. O médium não deve julgar ou criticar o assistido, deve estar ali a serviço dele. E as terapias de regressão a vidas passadas, né? Então, de um modo geral, busca na memória extracerebral, então aqui um termo bonitinho para falar no espírito, né? No corpo mental, busca nessa memória extracerebral a origem dos distúrbios, principalmente distúrbios psicológicos e psiquiátricos, e reprograma o paciente para a cura. A abordagem, então, desse trauma em vidas passadas pode ser indicada em casos que não respondem ao tratamento convencional, principalmente em casos de depressão, fobias, síndrome do pânico, neuroses e até mesmo algumas condições físicas, né? Geralmente é destas condições emocionais. E para uma boa prática de uma regressão à vida passada, nós temos aí a Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, que é tocada por membros de associações médico-espírita, colegas nossos, e que conduzem muito bem este movimento. Então, dentro desses critérios, eles declaram que um terapeuta devidamente credenciado é aquele que vai ter uma formação primária com medicina ou psicologia, e depois desta formação ele vai se especializar nesta técnica de regressão a vidas passadas, fazendo o curso que é oferecido pela sociedade, né? Importante que o paciente não precisa ter crença reencarnacionista, porque ele pode imaginar que esta regressão a uma suposta vida passada é uma forma de fantasia, uma forma de elaboração do subconsciente, então o importante para ele é que funcione. Temos alguns casos de sucesso no Brasil, né, com relação a terapias espirituais. Uma é que no Sistema Único de Saúde, né, nós temos a inclusão da imposição de mãos e do reiki. Isso foi em 2018 incluído na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a imposição de mãos e o reiki no SUS. E temos há muitas décadas já vários hospitais psiquiátricos espíritas no Brasil que oferecem, de um modo não obrigatório, só para aqueles internos que assim desejarem, que além do tratamento convencional que é oferecido para todos, também seja oferecido uma modalidade espiritual. Fazem o passe, prece, água fluidificada, a consulta mediúnica, atividades de desobsessão, e se o indivíduo não quiser, ele recebe apenas o tratamento psiquiátrico convencional. Resumindo, então, nós temos já pesquisas sérias, bem desenhadas, que mostram resultados das terapias espirituais, embora ainda não tenhamos uma explicação que possa ser aceitável pela ciência.
de como esses mecanismos acontecem. A aplicabilidade clínica ainda tem muitas limitações, né? Então nós não vamos esperar grandes resultados fisiológicos com esse tipo de terapia. Então a melhor estratégia é que essas terapias sejam usadas como um complemento ao tratamento convencional, objetivando um equilíbrio sistêmico e uma melhor qualidade de vida e bem-estar. Talvez para o futuro nós tenhamos uma maior integração das terapias espirituais com a medicina e o objetivo daquele livro foi justamente propor esta integração para o futuro. Então pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha aí algumas novidades bastante interessantes. Então eu fico à disposição para que nós possamos ainda entrar em contato através deste site. Eu agradeço pela sua atenção.